Cláudio Rezende está de volta, inclusive você trouxe no primeiro tempo, Cláudio, não sei se você tem alguma novidade aí da abertura do programa até agora, mas para a famosa audiência rotativa, o foco do Atlético em um primeiro momento está no mercado do exterior, né, Cláudio? É isso, Cirilo, é verdade, o Atlético intensificando essa procura por treinador estrangeiro. Muito dificilmente o novo comandante do Galo será um brasileiro. Já descartamos, né, aqui na Itatiaia o nome do Renato Gaúcho, que foi um nome desde ontem comentado, né, muitos torcedores do Atlético falando desse nome, não está nessa lista inicial. E o Atlético desmentiu há pouco que sofreu aí uma recusa do Carlos Carvalhal. O Atlético garante que não procurou esse treinador de forma oficial. Então, Carlos Carvalhal, que já esteve sim na mira do Atlético em outras oportunidades, não é o nome para agora. E aí, Cirilo, a turma está tentando trabalhar aí nos bastidores, né? O Paulo Brax, toda a SAF do Atlético para trazer esse comandante, mas com essa filosofia. O Galo entende que nesse momento não tem treinador brasileiro com perfil para assumir esse time aí deixado agora pelo Sampaoli. João, a leitura que você faz disso e qual caminho seria o ideal na sua visão? Eu acho que a primeira coisa a se destacar é que o Atlético tomou a decisão certa. O trabalho do Sampaoli não estava dando certo. Estava dando errado, não estava funcionando. E aí acho também, Cirilo, que serve de lição para o Atlético como direção e para o atleticano como torcedor. O Sampaoli, ele não foi contratado pela diretoria do Atlético, ele foi contratado pela torcida do Atlético. Por movimento de internet, por cobrança de internet, por movimento de pressão do torcedor. Isso isenta a diretoria de responsabilidade? É claro que não. Agora, o Atlético precisa tomar a decisão de maneira isolada da paixão da arquibancada, para poder fazer a decisão correta, para buscar alguém que tenha o perfil do que o Atlético quer, da expectativa que o Atlético quer, do elenco que o Atlético tem. Então é preciso que a torcida do Atlético permita a diretoria trabalhar e buscar um técnico para fazer um bom trabalho, e é preciso que a diretoria também assuma essa responsabilidade, se isole de pressão de arquibancada, de rede social, de torcida, e busque um técnico com o perfil que a diretoria do Atlético entenda o adequado. Eu também não vejo grandes nomes no Brasil à disposição. Eu acho que dos nomes que temos aí no Brasil, o único que talvez pudesse ser pensado seria de fato o nome do Renato Gaúcho. A carência de técnicos no Brasil é tão grande que o técnico da seleção brasileira é um estrangeiro e fez muito bem a CBF de assim tratar. Tá difícil, cara. Não tem grandes nomes à disposição no mercado. Não tem grandes nomes aí para o Atlético tentar contratar. Então, é tentar buscar o melhor possível, mas só de ter tomado a decisão de liberar o Sampaoli, eu acho que já foi uma decisão acertada, porque não estava dando certo e não daria certo. Infelizmente, o Sampaoli é um cara refém da sua teimosia, refém de um processo mental, psicológico, que ele se acha ali dono de toda a razão, é muito ruim esse processo Sampaoli, e isso tem limitado a carreira dele, e na minha opinião, a carreira do Sampaoli é um grande... vou mudar o termo, eu ia dizer que é um grande fracasso, mas isso é um termo muito forte. Eu acho que é meio uma frustração. Ela é decepcionante. Talvez seja um termo mais adequado. Sampaoli podia ter uma carreira muito maior do que a que tem hoje, porque ele foi jogando oportunidades fora por uma teimosia acima da média no futebol. Eu poucas vezes conheci alguém tão teimoso e tão difícil de lidar no futebol como é o caso do Sampaoli. Todos os relatos são os piores possíveis. Eu tenho certeza, eu estou convicto disso, que o técnico de futebol, o treinador de primeira prateleira, ele é também um gestor de pessoas. Eu acho o Sampaoli bom técnico, tático. Gosto das ideias, mas ele é um péssimo gestor de pessoas. Ele é um péssimo gestor de vestiário, de relacionamento. O Kudê era um péssimo gestor de pessoas. Péssimo para baixo e para cima, tá? O que significa o para baixo e para cima? Ele é péssimo com os seus comandados. Sim, e ele é péssimo com os seus comandantes. É aí que eu ia chegar. O Sampaoli, eu sou um cara que... Eu acho que está muito cedo para avaliar trabalho do Tite, trabalho do Felipe Luiz, que já vem, porque mudou a temporada. O Felipe Luiz é porque o Flamengo manteve mais ou menos, mas quando há uma reformulação, é cedo, inclusive, para avaliar o trabalho do Sampaoli de 26.
jogou 5, 6 jogos com o time titular, ou nem isso. Mas ele não foi mandado embora por conta só, entre aspas, de resultado e desempenho. É justamente pelo relacionamento. Porque ele é um mau funcionário. Ele não respeita o processo do clube, ele não sabe lidar com os seus comandados, com os jogadores. Ele tinha problema de relacionamento com o atleta, ele tinha problema de relacionamento com o diretor, ele tinha problema de relacionamento com o departamento de scout. Ele chegou ao ponto, Cirilo, e aí a informação que nós temos, de preterir jogador que ele não indicou. Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Para mim, isso é o mais grave. O caso do Júnior Santos é claríssimo isso. Também eu vinha falando isso desde a semana passada. Eu não sei se o Júnior Santos vai dar certo ou vai dar errado. Agora, a informação que tem de dentro do Atlético, de uma pessoa, eu recebi essa informação de uma pessoa da comissão técnica do Atlético. A pessoa me disse o seguinte: o Júnior Santos está na melhor forma física desde que chegou, está recuperado 100% pela primeira vez da lesão que o impediu de jogar o ano passado inteiro. E todo mundo tinha chance no ataque do Atlético, menos o Júnior Santos, porque na cabeça do Sampaoli ele tinha que ser liberado. Então, cara, isso pra mim é muito grave. E com o Hulk só não foi a mesma coisa porque é o Hulk. Porque se fosse qualquer outro também, nem jogar não tinha jogado. Qualquer outro não teria permanecido. Então, pra mim, o mais grave foi isso. Se o Sampaoli tivesse bom relacionamento com diretoria, com atletas, com grupo, eu ia achar um erro mandar embora agora. Precipitado. Eu não consigo cravar que não deu certo. Não consigo. Mas, em termos de relacionamento, o desrespeito interno de um cara que é comandante e comandado, aí não tinha mais, o Atlético não tinha mais o que fazer. Ô Edu, deixa eu contar uma história aqui, eu não sei nem se ele me permite que eu conte isso. Se não permitir, peço desculpas no ar a ele. Mas eu ouvi isso do Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do Atlético. O Sampaoli, quando esteve aqui, ele não cumprimentava o presidente do Atlético na primeira vez que ele passou aqui. Ele não cumprimentava o presidente do Atlético. O Éder Aleixo, que foi um dos maiores jogadores da história do Atlético, ele não podia frequentar o vestiário do Atlético com a comissão técnica do Sampaoli. Então, cara, tem um problema psicanalítico ali, tem um problema psicológico, emocional muito grave. E aí, quando você fala, Edu, eu concordo com você, eu também não sou resultadista em início de temporada, acho que as coisas precisam ter tempo para acontecer. Concordo com você que não dá para julgar o trabalho de nenhum técnico com um mês de trabalho no campeonato estadual. Mas, quando eu falo que o Sampaoli deu errado, eu falo muito mais do que essa temporada do que o final. Eu entendo que a carreira do Sampaoli está dando errado. E eu acho que está dando errado pelo problema de relacionamento. Ele jogou fora uma carreira que podia ser muito maior. Concordo plenamente. Marques, como é que você enxerga esse caminho da busca por um novo treinador? Não tem técnico realmente no Brasil? É olhar para fora mesmo, Marques? E olhar para fora tá na moda, né? Hoje no futebol brasileiro, né? A grife que os europeus alcançaram aqui no futebol brasileiro está muito elevado. E até a paciência com eles é diferente também. Essa é a grande verdade, né? O Panzi falou muito bem aqui. Ser um bom gestor de pessoas é um ponto fundamental, né, para um bom treinador. E o casamento perfeito é que o campo seja bom também. Um bom gestor de pessoas e um bom trabalho de campo. Eu acho que esse é o melhor, é o melhor caminho. Falamos aqui do Renato Gaúcho. Para a gestão de pessoas não existe cara melhor, cara. Ele tem uma equipe técnica que tem um trabalho de campo legal. Os caras não falam muito do Renato Gaúcho dentro do campo, porque ele tem os seus auxiliares que fazem um complemento de trabalho muito bom. Mas é um cara que domina o vestiário. Domina o vestiário. Você gostaria de ver o Renato dirigindo o Atlético? Eu gostaria, cara. Eu gostaria. Bom, nós vamos analisar a carreira do Renato enquanto técnico de futebol. Ele é vitorioso. Sim, concordo. Ele é super vitorioso. É um cara de gestão de grupo. É um cara que tem auxiliares competentes que, fazem o trabalho do campo, né? Que acaba sendo um complemento. Mas hoje o europeu está na moda, meu velho. O europeu está na moda. É capaz de vir um desconhecido para nós que chegue aqui com uma grife enorme, né? E se estabeleça aqui no futebol brasileiro. Não sou contra também, não. Eu já fui estrangeiro morando fora e sempre fui muito bem recebido, né? Mas é de se ter um cuidado com isso também, né? É um momento decisivo para o Atlético, é um momento de sequência de trabalho. A gente está apenas em fevereiro, que venha um nome certo para dar continuidade aí na temporada. O que você está dizendo é não achar que é bom só porque não nasceu aqui, né? Exatamente, velho.